É espantoso, entre aspas, né? Acho que a gente, pelo resultado das eleições aí nos últimos anos, a gente entende por que as coisas seguem esse sentido, né? A gente sabe que tem muita gente crédula aí nesse mundo. Cara, tem uma pergunta que surgiu aqui, que é um pouco fora do nosso assunto, mas que eu acho que vale a pena bater um papo. Quando eu fui lá no seu programa, do Papo Antagonista, a gente, no finalzinho do programa, você perguntou sobre como é que eu acreditava, o que é que podia mudar essa parte moral, né, de as pessoas usarem a política para o seu benefício pessoal e tal. E eu dei uma resposta muito religiosa, né? Eu sou um pastor protestante. E você disse que você me deixou muito à vontade nisso. Você disse, não, você pode falar aí sobre perspectiva de fé e tal. E foi muito legal essa sua abertura para que num programa que não é TV, como é que é? TV Assembleia de Deus, né? TV Batista, né? TV Crente, que eu pudesse falar até das minhas perspectivas de fé acerca de como isso afeta a nossa leitura cultural, a nossa leitura política. O pessoal começou a perguntar aqui sobre como é a tua influência religiosa, não é? Se você é católico, protestante, se você é praticante de alguma religião, tanto para você ter dado espaço para mim como um pastor lá no seu programa, como é que é seu relacionamento com essas áreas aí da vida? Eu sou católico, nunca escondi isso, até quando eu fiz o meu Facebook, lá muitos anos atrás, eu me lembro que tinha a opção, né, religião, e eu botei ali católico, era público para as pessoas verem, mas isso não tem absolutamente nada a ver com eu dar espaço para você falar da sua pregação, da sua fé, isso tem a ver com a importância do diálogo, da abertura para diversas vozes, para que você tem espaço para colocar suas ideias, sendo, obviamente, uma pessoa que tem ideias para trocar, que tem para falar, e que não é um desinformante profissional, como vários que estão por aí, né? Tem muita gente que cobra, né, que você dê espaço para desinformantes ficarem mentindo e tal. Às vezes em batalhão, em massa, né, como eles fazem em rede social, junta 5 mil, 10 mil, mobiliza pelo grupo de WhatsApp, vai lá para ficar espalhando esse tipo de mentira, de crime contra a honra de jornalistas incômodos. Então, eu tenho a minha religião, eu tenho as minhas práticas, as minhas rezas, etc., mas isso não, eu não coloco isso à frente na minha profissão, no meu trabalho de analista, porque não preciso desse componente pessoal. Eu preciso analisar os fatos e mostrar o porquê, qual é a lógica das questões. Então, é mais uma abertura para uma rotulação que, às vezes, não tem nada a ver com o tema diretamente. Embora, obviamente, como alguém que prega uma reforma moral, como eu, que eu acho que ela é muito mais necessária do que outras reformas que são aventadas sempre em relação à economia, o país precisa de uma reforma moral, e tem questões de moralidade pública que têm a sua origem na religião. Mesmo que as pessoas não acreditem em Deus, etc., ou que divirjam em relação ao Deus de cada um, tem questões de moralidade que vêm do ensinamento dos santos, dos pastores, dos clérigos. Então, essas questões precisam ser colocadas numa hora devida, mas é um debate mais profundo, inclusive, do que essa gritaria hoje do debate público brasileiro muitas vezes permite, né? Então, assim, na minha coluna na Cruzoé, cruzoé.com.br/Felipe, eu tenho reflexões mais profundas, que eu trago autores, não falo como um pastor, não falo como um teólogo, um professor de religião, mas eu uso certos ensinamentos que são importantes para mim, assim como vários outros de pessoas que não diretamente ligadas à religião, para tratar do Brasil à luz desses autores e à luz dessas obras. Então, eu escrevi um artigo, um dos artigos mais importantes que eu escrevi, inclusive, citando Santo Tomás de Aquino, citando a própria obra do Sertilhange, que é um neotomista, né, um desses que resgatou a obra do Santo Tomás de Aquino, assim como Russell Kirk resgatou a obra do Edmund Burke, e é um artigo que eu considero fundamental, está lá na minha coluna da Cruzoé. E aí você vê os ensinamentos do Santo Tomás de Aquino, como eles são importantes para uma figura, não só como eu, mas como qualquer pessoa que quer ser um cidadão capaz
de exercer a sua inteligência em vez de abandoná-la em nome de um movimento social, ou um grupo político, ou uma corrente ideológica. Então, qualquer pessoa que queira exercer a sua inteligência, ela vai enfrentar uma série de outras pressões, uma série de ataques, uma série de mentiras, e isso, Iago, é o mais impressionante. Isso já estava na obra de grandes autores, como os Santos, há centenas de anos. E é muito importante resgatar isso em tempos de grandes conturbações, quando a sociedade se divide em facções. Falei, é bom resgatar os pais dessas correntes, o pai do conservadorismo, Edmund Burke, o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, para justamente contrastar com os grupos políticos que hoje dizem representar essa tradição. Eles não representam coisa nenhuma, basta você ler a obra dos autores originais. O Adam Smith, a primeira frase ali de um artigo meu, falava justamente isso, que em tempos de conturbação, quando a sociedade se divide em facções, são poucas as pessoas que conseguem manter o seu pensamento fora desse contágio, né? Não me lembro agora a palavra dele, posso até abrir aqui no final da nossa conversa para resgatar a formulação exata. E ele escreveu, antes de A Riqueza das Nações, o livro Teoria dos Sentimentos Morais. Então você vê muito aí suposto economista, né, que é ativista, falando em nome do liberalismo, né, e sendo financiado por empresários ligados ao governo, né, via institutos, etc. Coisa que muita gente não sabe, né, mas que a gente sabe, que não mostram, não exercem os sentimentos morais em momento nenhum, não mostram o conhecimento daquela base moral das ideias liberais, das ideias até capitalistas, etc. Então, o sujeito está sempre rompendo com aquela tradição de moralidade. Então, assim, Santo Tomás de Aquino, o Adam Smith, o Edmund Burke e vários outros autores eu trago ali de volta para mostrar como esse comportamento tribal foi repudiado por todos eles. Então, assim, eu estou fazendo o que é coerente com a tradição do pensamento das grandes figuras da humanidade, né? Na medida do possível, no meu ambiente, por meio do meu trabalho, como eu acredito que várias outras pessoas fazem em outras áreas também. Então, recomendo aí que se leia a minha coluna na Cruzoé, cruzoé.com.br/Felipe.